Todo mundo achava que a dona Irene era uma senhora tranquila, daquelas que agradece até quando é passada para trás. E ela era mesmo doce, educada, paciente. Mas não era boba. Só quem conviveu de perto sabia que, por trás daquela fala mansa e dos cabelos bem penteados, havia uma mulher que observava tudo. Eu falo isso com convicção, porque acompanhei de perto o que aconteceu naquele mês de julho, quando a vida dela virou do avesso no saguão de um aeroporto. Muita gente teria desmoronado, mas ela fez o contrário. Ergueu a cabeça e decidiu que, se a própria família a via como um estorvo, ela ia mostrar que ainda era a dona da própria história. Ela tinha se preparado para aquela viagem como uma adolescente indo para o primeiro intercâmbio. Comprou uma mala nova, fez passaporte com todo carinho, escolheu roupa com cuidado. Me lembro que ela dizia: "Vai ser a primeira vez que vou pisar em Portugal e com meus netos do lado." Era um sonho que ela alimentava há anos, desde que o marido morreu. Guardava cada real, vendeu até um terreno que tinha herdado do pai só para bancar parte da viagem. Mas tudo desmoronou num sábado à tarde, quando ela já estava no aeroporto, sentada perto do portão de embarque, esperando a chamada. O celular vibrou e a mensagem que ela recebeu foi como um soco seco. "Vó, decidimos ir antes. Achamos melhor você ficar. Sua pressão anda instável." Simples assim. Fria, curta, sem chance de resposta. E o pior, ela viu os 4 passando pela segurança, rindo. Nem olharam para trás. A verdade é que aquela mensagem não pegou a Irene totalmente desprevenida. Doía, claro. Doía fundo. Mas ela já vinha percebendo umas coisas estranhas fazia tempo. Começou com uns extratos bancários esquisitos. Transferências pequenas, recorrentes, que ela não se lembrava de ter autorizado. Quando perguntou ao Renato, ele respondeu com aquele jeitinho condescendente: "Ah, mãe, hoje em dia é tudo digital, complicado demais. Eu cuido disso para a senhora, é mais seguro." A Irene, que sempre foi muito ligada em tudo, achou estranho, mas calou. Não queria brigar com o filho, achava que podia ser só exagero dela. Mas aquilo não saía da cabeça. A gota d'água veio quando começou a se sentir tonta, esquecida, com uma sensação de estar sempre meio desligada. No começo, achou que era a idade, ou o luto mal resolvido, ou até a pressão. Só que era sempre depois dos tais sucos detox que a Carolina fazia com tanto carinho. Toda semana tinha um, e a Irene, sem desconfiar de nada, tomava. Foi quando a vizinha do andar de cima, a dona Neide, que tinha sido farmacêutica por mais de 30 anos, comentou casualmente: "Esse pozinho branco que eu vi em cima da pia, ele não parece adoçante comum, não." Aquilo acendeu um alerta. Irene, sem alarde, começou a guardar o que sobrava dos sucos em potes com tampa. Catalogava tudo, rotulava. Foi aí que começou, de verdade, o plano dela. Ela não era nenhuma detetive, mas sabia ser meticulosa. Fez planilha, começou a anotar o dia que tomava o suco e como se sentia depois. Comparava com os extratos da conta, com os dias em que a Carolina dormia fora, com qualquer coisa que pudesse cruzar informação. Um dia, resolveu procurar ajuda. Lembrou do Caio Santana, um ex-aluno que sempre mandava cartões no dia dos professores. Tinha virado advogado e era conhecido por defender causas de idosos. Ela mandou um e-mail simples, objetivo, com uma pergunta direta: "Caio, você acredita que é possível um filho tentar interditar a própria mãe usando medicamentos para forjar confusão mental?" O Caio respondeu no mesmo dia, pediu para marcar uma conversa. Quando se encontraram, ele saiu de lá com um dossiê informal e um brilho nos olhos. "Dona Irene, se a senhora quiser ir até o fim, eu ajudo." A partir dali, Irene virou outra pessoa. Continuava com a mesma doçura, o mesmo jeito de avó que serve café e bolo, mas por dentro ela já era um furacão em silêncio. Caio a ajudou a abrir uma conta separada, num banco digital, e ensinou a mexer nos aplicativos. Neide levou as amostras dos sucos para uma análise discreta com um conhecido. Os resultados confirmaram o que ela já temia. Ali havia traços de benzodiazepínicos em baixa dosagem. Não o suficiente para causar um desmaio, mas bastante para deixar alguém sonolenta e confusa, principalmente uma idosa. Aquilo não era descuido. Era premeditado. E mais do que isso, era cruel. Mas ela não queria vingança. Queria justiça. Queria mostrar que, mesmo aos 66 anos, ninguém tiraria dela o
direito de ser dona da própria vida. A partir do momento em que teve a confirmação química nas mãos, Irene passou a agir com uma calma assustadora. Tinha dias que eu a via na varanda, regando as plantas como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, ela já estava vários passos à frente. Caio pediu que ela começasse a gravar conversas do dia a dia. Compraram um aparelhinho simples, fácil de esconder, e ela começou a registrar tudo. Comentários da Carolina, broncas do Renato, até conversas entre os dois quando achavam que ela estava dormindo. Em algumas gravações, dava para ouvir claramente coisas como "ela não sabe mais nem onde tá", ou "é melhor acelerar esse processo de interdição, senão o dinheiro vai sumir". Irene escutava tudo aquilo com um misto de tristeza e foco. Ela não chorava. Ela documentava. Uma das partes mais difíceis para ela foi manter a farsa. Fingir que não sabia de nada, continuar aceitando os sucos, sorrir nos almoços em família, dar risada dos comentários, maldosos disfarçados de preocupação. Mas ela dizia que aquilo era como dar aula em escola pública. Você aguenta tudo porque sabe que tem um propósito maior. E o dela era simples: sair daquela situação de forma digna, sem escândalo, sem depender de ninguém. Então, aos poucos, começou a montar a próxima etapa. Visitou apartamentos pequenos, discretamente, em bairros mais centrais. Comprou um deles à vista, usando o dinheiro da conta nova. Tudo no nome dela, com cláusulas que garantiam que, em caso de qualquer contestação judicial, nada pudesse ser revertido. Ela também reaprendeu a dirigir. Fazia mais de 20 anos que não pegava num volante, mas decidiu que não dependeria mais de ninguém, nem para ir ao supermercado. Contratou um instrutor particular e marcou aulas com um nome fictício para ninguém desconfiar. Era a coisa mais absurda e, ao mesmo tempo, mais inspiradora de se ver. Uma senhora de 66 anos, que todos achavam frágil, dando ré num carro automático numa rua tranquila, de óculos escuros e foco absoluto. Eu lembro de ter dito para ela: "Dona Irene, a senhora parece uma agente secreta." E ela respondeu rindo: "Nada disso, meu filho. Só tô cansada de ser enganada." Aquilo me marcou. Com tudo pronto, apartamento comprado, dinheiro seguro, provas em mãos, ela só precisava de uma oportunidade. E foi aí que surgiu a viagem para Portugal. Foi o próprio Renato quem sugeriu, como forma de aliviar a tensão que ele dizia sentir em casa. Irene aceitou na hora, como se fosse o presente da vida dela. Fez tudo direitinho, mostrou empolgação, até indicou uma agência de viagens que ela confiava, mas que já tinha combinado com Caio para registrar os pagamentos em nome dos outros. Quando chegou o dia do embarque, ela já sabia que ficaria para trás. Ela queria ficar. Aquela mensagem, tão fria, foi a deixa final. Assim que viu os quatro passando pelo portão, Irene levantou, ajeitou o lenço no pescoço, pegou o celular e começou a colocar o plano em prática. A primeira coisa que Irene fez ao sair do aeroporto foi ligar para o porteiro do prédio onde morava e avisar que viajaria por tempo indeterminado. Pediu que não comentasse nada com ninguém e que recolhesse toda e qualquer correspondência. Depois, passou no cartório com Caio para registrar uma procuração estratégica. Caso tentassem interditá-la durante sua ausência, ele teria plenos poderes para responder por ela temporariamente. Em seguida, foi direto para o apartamento novo. Chegou carregando apenas uma mala, pequena, e um pendrive com todos os arquivos organizados. Ali, começaria a segunda vida dela. Naquela noite, dormiu em paz, sem precisar tomar suco nenhum e sem ouvir passos pela casa depois que se deitava. Nos dias seguintes, o silêncio foi parte do jogo. Enquanto a família postava fotos sorrindo na Torre de Belém, Irene organizava pastas físicas e digitais com extratos, laudos, gravações e recibos. Cada folha tinha um propósito. Algumas estavam destinadas ao processo judicial, outras serviriam apenas para constranger moralmente os envolvidos. Caio montou uma linha do tempo precisa, com datas, fatos e evidências. Neide, por sua vez, foi essencial para atestar o padrão de comportamento da Irene antes e depois da administração dos sedativos. Ela não só forneceu testemunho técnico, como também escreveu uma carta emocionante sobre como viu a amiga mudar ao longo dos meses, primeiro com apatia, depois com determinação. Quando Renato e Carolina voltaram de viagem, encontraram a casa num estado que não esperavam. Estava limpa, organizada,
mas vazia. Sobre a mesa da sala, uma carta. Não era dramática, nem sentimental. Era objetiva, firme e assinada por uma mulher plenamente lúcida. Nela, Irene explicava que sabia de tudo, detalhava os abusos e encerrava dizendo: "Não me cabe ensinar empatia a quem escolheu a manipulação como ferramenta de convivência. Vocês não perderam uma mãe. Apenas mostraram que nunca me enxergaram como pessoa." Junto à carta, um envelope pardo com uma cópia de tudo que Caio levaria ao tribunal. Tinha até as amostras dos sucos congeladas num isopor de isca de pesca, que ela mesma embalou e lacrou. Foi um baque. Renato tentou ligar dezenas de vezes, mandou mensagens cheias de desculpas, outras agressivas, tudo misturado. Carolina, por outro lado, sumiu das redes por uns dias. Acho que ela sabia que aquilo podia virar um escândalo maior do que imaginava. Só que Irene não respondeu a nada. O silêncio dela foi mais poderoso que qualquer grito. Ela passou semanas sem dar sinal, saindo apenas para consultas jurídicas, pequenas caminhadas ou aulas de direção. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que aquela mulher não era uma vítima. Era uma estrategista. Uma senhora de 66 anos, que mesmo traída por quem criou, se recusou a sair de cena de cabeça baixa. A audiência foi marcada pouco mais de 2 meses depois da viagem. Renato havia tentado entrar com um pedido de interdição preventiva, mas Caio foi mais rápido. Já tinha protocolado uma denúncia formal por abuso financeiro e uso indevido de substâncias sedativas. Quando Irene entrou no fórum, ninguém reconheceu de imediato. Cabelo preso num coque elegante, roupa sóbria, bolsa pequena com documentos organizados em ordem alfabética. Até a juíza, que já tinha lido parte do material, ficou surpresa ao ver aquela senhora com postura firme e olhar direto. Não parecia em nada com a imagem que o filho tentara pintar nos autos. Uma mulher confusa, vulnerável, emocionalmente instável. Durante a audiência, Caio conduziu tudo com uma serenidade que só quem conhecia bem a história entendia. Ele não precisava exagerar nada. Os áudios falavam por si. Os extratos mostravam transferências recorrentes e incompatíveis com o padrão de gastos da Irene. Os exames das amostras traziam os nomes dos princípios ativos usados em calmantes leves, comprovando a exposição contínua. E mais, havia recibos de atendimentos médicos em que Carolina se passava por cuidadora e relatava episódios de confusão mental da sogra, construindo um histórico falso. A juíza escutava tudo em silêncio, anotando. Quando Renato tentou interromper com um discurso emocionado, foi orientado a esperar sua vez. E ali ele pareceu encolher um pouco. Quando chegou a hora da Irene falar, ela se levantou com calma. Não leu papel, não chorou. Só contou. Falou do terreno vendido, do sonho da viagem, das tonturas recorrentes, dos dias em que sentia que já não era ela mesma. Falou da dor de perceber que quem ela criou com tanto carinho via nela uma figura descartável. Mas falou também de como decidiu lutar, de como se ali estava de pé era porque se negou a ser reduzida a uma caricatura de idosa frágil. E quando terminou, não pediu pena nem castigo. Disse apenas que queria seguir a vida em paz, sem precisar se defender dentro da própria casa. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio que dizia tudo. A sentença foi clara. Renato foi declarado inapto para administrar qualquer recurso da mãe. Carolina responderia por tentativa de manipulação química e falsidade ideológica. O juiz também determinou que os dois se afastassem do convívio de Irene até nova avaliação judicial. Mas o mais impactante veio da juíza, que encerrou dizendo: "Esta mulher não precisa ser protegida da velhice. Ela precisa ser reconhecida pela lucidez que a trouxe até aqui." Foi como um selo de validação. Irene saiu do fórum mais leve. Sabia que aquela história ainda teria desdobramentos, mas o mais importante já tinha acontecido. Ela havia retomado o controle da própria narrativa. Depois da audiência, Irene fez questão de desaparecer da vista de todos por um tempo. Não por medo, mas porque precisava respirar. Passou uns dias no interior, na casa de uma prima distante, onde pôde andar descalça, mexer na terra e tomar café coado sem ter que olhar por cima do ombro. Quando voltou, já tinha uma rotina nova estruturada. O apartamento pequeno virou um refúgio. Cozinhava suas próprias refeições,
Lia os livros que tinha deixado empilhados por anos e voltou a ouvir os discos antigos que o marido adorava. Era como se tivesse reconectado com quem ela era antes de se tornar apenas a mãe do Renato ou a vovó Irene. Os netos, aliás, foram um capítulo à parte. No início ficaram confusos. Tinham ouvido apenas a versão dos pais de que a avó estava instável e paranoica. Mas aos poucos, com mensagens curtas e visitas cuidadosamente negociadas via advogados, começaram a ver que tinha algo errado naquela narrativa. Irene nunca falou mal do filho ou da nora para eles. Só explicava, com calma, o que havia passado e como precisava proteger sua saúde mental. Um dia, o mais velho apareceu sozinho na portaria do prédio novo. Subiu, abraçou a avó e ficou em silêncio por uns bons 5 minutos. Quando falou, disse só isso. Desculpa por ter acreditado em tudo sem perguntar para a senhora. A partir daí, os 2 netos começaram a reaproximar-se de forma gradual, sem pressão. Irene estabeleceu limites claros. Nada de assuntos familiares pesados, nada de ficar entre ela e os pais. Mas a relação foi se reconstruindo em torno das pequenas coisas. Uma torta de banana, um jogo de tabuleiro antigo, uma tarde vendo filme no sofá. Eram momentos curtos, mas cheios de significado. E ela sabia que aquilo era o que realmente importava. Não queria que os meninos virassem armas numa guerra. Queria apenas que eles soubessem que ela estava ali, firme, lúcida e, acima de tudo, viva, de verdade. Renato, por outro lado, mergulhou numa crise que ninguém esperava. Depois do escândalo, perdeu o cargo de confiança na empresa onde trabalhava, viu o nome circular em grupos de WhatsApp e redes sociais e passou a ser evitado até por amigos próximos. Carolina tentou segurar as pontas, mas com o processo correndo e as acusações vindo à tona, a imagem do casal desmoronou. E por mais que tentassem virar a página, a história já tinha deixado marcas demais. Irene não acompanhava esses desdobramentos com prazer, mas também não se comovia. Quem escolheu o caminho foi ele, dizia. Eu só fiz o que qualquer mulher cansada de ser passada para trás faria. Me levantei. Um dos momentos mais simbólicos dessa nova fase foi quando Irene resolveu mudar o nome da conta de e-mail. Aquela antiga, que levava o sobrenome do marido e que o Renato acessava com frequência, foi desativada. Criou uma nova, só dela, com uma senha forte e um nome que ninguém associaria à antiga professora, aposentada. Agora sou dona de mim até no mundo digital, ela disse rindo. Era um detalhe pequeno, mas que simbolizava muito. Pela primeira vez em anos, tudo que ela fazia era de fato dela. O celular, os dados bancários, os planos, as decisões. Não precisava mais pedir aprovação, nem fingir que estava esquecida só para evitar conflito. Outra coisa que ela fez foi reorganizar o testamento. Não por vingança, mas por justiça. Fez questão de garantir que os netos teriam acesso direto à herança, sem depender dos pais. Nomeou Caio como curador do processo e inseriu cláusulas que protegiam o patrimônio de qualquer nova tentativa de golpe. Também passou parte do valor da venda do terreno para uma ONG que cuida de idosos vítimas de abuso. É a minha forma de retribuir o que vivi e de evitar que outras Irenes passem pelo que passei, escreveu numa carta que deixou arquivada junto ao documento oficial. Caio disse que nunca viu uma cliente tão precisa nos detalhes. A senhora devia dar aula e... disso. Brincou. Com o tempo, algumas pessoas começaram a saber da história. Não porque ela contasse, mas porque a notícia correu. E quando vinha alguém comentar, esperando talvez ouvir um desabafo ou uma reclamação, Irene surpreendia. Dizia apenas que estava bem, que aquilo tudo serviu para ela lembrar quem era, e que se precisasse, faria tudo de novo. A Neide, que acompanhou tudo desde o começo, disse que a amiga ganhou até outra postura. Andava mais ereta, falava com mais firmeza, ria com mais vontade. Tem gente que rejuvenesce fazendo plástica. A Irene rejuvenesceu cortando laços podres, ela dizia. E era verdade. Era nítido. Claro que não foi fácil. Tiveram dias de dor, de raiva, de insônia. Teve crise de ansiedade. Teve medo de estar sendo dura demais, de ter ido longe. Mas nunca houve arrependimento. Irene sabia que, se tivesse deixado passar, estaria hoje dependendo de alguém para lembrar onde guardou o remédio. Não por necessidade,
mas porque fizeram ela acreditar nisso. Ter reagido foi a diferença entre definhar lentamente e viver com plenitude. E embora nunca tenha dito isso em voz alta, quem convivia com ela entendia no olhar. Ela não se vingou. Ela se salvou. Com o passar dos meses, a casa nova da Irene foi se tornando um ponto de encontro. Não de festas ou grandes reuniões, mas de visitas pontuais, significativas. Um vizinho que vinha pedir uma receita, a neta que passava para tomar um café antes da aula, a Neide que chegava com pão fresco e saía com um pote de doce de abóbora. Era uma casa viva, cheia de pequenos rituais. Irene voltou a cultivar ervas na varanda, costurar paninhos de prato e escrever. Sim, ela começou a escrever. Não um livro ou um diário, mas relatos soltos, memórias, ideias que surgiam enquanto ouvia rádio ou olhava a rua. Era sua forma de colocar para fora, sem precisar reviver tudo o tempo todo. Uma vez, durante uma dessas tardes tranquilas, ela comentou comigo: "Sabe o que mais me espanta? Não foi a traição, foi perceber o quanto eu mesma fui me anulando, um pouco por dia." E essa frase ficou na minha cabeça, porque era verdade. A Irene, que surgiu depois de tudo, era alguém que se lembrava de si mesma, dos sonhos antigos, das opiniões que engolia para manter a paz, das vontades que adiava em nome dos outros. Era como se, ao se defender do que fizeram com ela, também tivesse resgatado partes esquecidas da própria identidade. E esse processo, embora doloroso, fez dela alguém ainda mais forte. Renato tentou se reaproximar algumas vezes, mas Irene não abriu espaço. Não por orgulho. Ela até dizia que o perdoava, mas porque sabia que confiança não se reconstrói com palavras. Precisava de tempo, de mudança real, de arrependimento concreto. E isso ele ainda não tinha demonstrado. Já Carolina, depois do processo, saiu de cena completamente. Não pediu desculpas, não mandou recado, sumiu. E, curiosamente, Irene nunca mencionava o nome dela. Era como se nem fizesse mais parte da história. Não havia ódio, só uma ausência pesada, como algo que já foi importante e deixou de ser. No aniversário de 67 anos, Irene fez um bolo simples, chamou os netos e alguns vizinhos. Não teve discurso nem parabéns exagerado. Só uma mesa posta com cuidado, música de fundo e uma sensação de paz no ar. Quando perguntaram o que ela queria de presente, ela respondeu: "Nada. Esse ano eu me dei o melhor presente que podia, minha liberdade." E todos entenderam, porque aquela mulher, que muitos subestimaram, tinha enfrentado algo que pouca gente conseguiria suportar, e saiu do outro lado mais inteira do que nunca. Um dia, alguns meses depois do aniversário, Irene foi convidada para dar uma palestra numa universidade pública sobre autonomia na terceira idade. Foi indicação do próprio Caio, que achou que a história dela podia inspirar outras pessoas. No início ela hesitou, achando que não teria nada a dizer, mas depois percebeu que não era sobre ela. Era sobre tantas outras mulheres que passam por situações parecidas e se calam por medo ou vergonha. Aceitou o convite, vestiu uma roupa bonita, prendeu o cabelo com presilha de madrepérola e foi. Falou com calma, como se estivesse numa roda de conversa. E ao final, quando terminou, foi aplaudida de pé. Aquilo marcou mais um recomeço. Depois da palestra, Irene passou a ser procurada por outras mulheres, muitas delas mais jovens, querendo conversar, pedir conselhos ou apenas desabafar. Nunca se colocou como exemplo ou heroína. Dizia apenas o que viveu, sem floreios. E essa sinceridade cativava. Às vezes, nas tardes de domingo, recebia alguém para um café e uma conversa longa sobre limites, abuso emocional, escolhas difíceis. Tornou-se, sem querer, uma referência de força silenciosa. Mas ela mesma nunca se vangloriava disso. "Só fiz o que era necessário", dizia. Mas a verdade é que poucos teriam tido a coragem de fazer o que ela fez. Numa dessas conversas, uma moça perguntou a ela se sentia raiva do que passou. Irene pensou por um instante antes de responder. "Senti. Muito." Mas depois veio outra coisa. Alívio. Porque entendi que se aquilo tudo não tivesse acontecido, talvez eu nunca tivesse me enxergado de verdade. E essa frase ficou no ar, como uma lição involuntária. Porque era exatamente isso. Ela não se moldou à dor, mas usou a dor como impulso para sair do lugar onde a colocaram. E não era um lugar físico.
Era o lugar social de velha, de alguém que não entende mais as coisas, de coitadinha. Ela rompeu com isso tudo. O mais impressionante era que Irene nunca perdeu a ternura. Continuava sendo aquela senhora que te oferecia café antes mesmo de você pensar em sentar, que lembrava os aniversários de quem amava, que fazia lista de compras à mão, que separava os talheres com cuidado. Mas agora tudo isso vinha de um lugar diferente. Não era obrigação nem rotina automática. Era escolha. Cada gesto, cada rotina reconstruída, vinha de alguém que decidiu, conscientemente, que nunca mais seria tratada como invisível. Com o tempo, Irene aprendeu a não se assustar mais com o silêncio. Antes, ele doía. Parecia abandono, desprezo. Mas agora, o silêncio era descanso. Era ela consigo mesma, sem precisar justificar o que sentia ou planejar o que ia dizer para não magoar ninguém. Era o espaço onde ela ouvia seus próprios pensamentos e entendia que, pela primeira vez em muito tempo, vivia sem medo de ser diminuída dentro da própria casa. O silêncio deixou de ser vazio e virou abrigo. Um dia, enquanto organizava umas caixas com fotos antigas, encontrou uma imagem dela ainda jovem segurando Renato no colo. Ficou alguns minutos olhando aquilo com calma. Não chorou. Não sentiu rancor. Sentiu pena. Não dela, mas do filho. Ele perdeu o privilégio de conviver comigo por acreditar que me conhecer era menos importante do que me controlar, disse depois. Guardou a foto de volta na caixa, fechou com cuidado e colocou no alto do armário. Era uma lembrança, não uma ferida. A maior vitória de Irene não foi ter vencido no tribunal, nem ter recuperado seus bens. Foi ter refeito a imagem que tinha de si mesma. Deixou de se ver como alguém à espera de cuidado e passou a se enxergar como alguém capaz de decidir o próprio rumo. Teve dias em que sentia falta de certas rotinas antigas, como almoços em família e ligações no fim da tarde. Mas aprendeu a lidar com isso. Preferia uma solidão digna a uma companhia que a diminuísse. Caio, que seguiu como advogado e amigo, uma vez disse que a história dela devia virar um estudo de caso. Ela riu e disse que não, que bastava que virasse um exemplo silencioso, passado de mulher para mulher, como uma receita de família. Se uma só senhora ouvir isso e decidir não se calar, já valeu a pena. E talvez tenha sido isso mesmo que a Irene se tornou, uma espécie de legado vivo, não só pelo que fez, mas pela forma como escolheu viver depois da dor. E foi assim que Irene terminou essa etapa da vida. Livre, lúcida, rodeada por quem a respeitava e em paz com quem ela havia se tornado. Não buscava mais aceitação, nem perdão forçado. Queria apenas o que conquistou com coragem. O direito de ser tratada como adulta, como mulher, como gente. Aos 66 anos, provou que dignidade não tem prazo de validade e que nunca é tarde para começar uma nova história.